Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos voltando hoje. Depois de 8 meses, nós voltamos com o estudo do céu e inferno, né? Eu não consegui, esse período aí, que eu estou estudando para concurso, né? Como vocês já sabem. Então, eu não conseguia me concentrar, né? E para terminar esse livro, que nós já fizemos boa parte dele, olha só. Já estamos no capítulo 4. E são quantos capítulos? Nós vamos até o 8. Então, eu quero terminar agora, sabe? Nós vamos até o final e vamos estudar esse livro que é muito interessante, que traz bastante relatos, né, de diferentes tipos de estudo de espírito. E é bom para a gente nós aprendermos, né, que com alguma ou outra situação nós nos identificamos, né? E aí a gente pensa, não, eu tenho que melhorar porque eu não quero isso para minha vida, né? Então nós vamos melhorar aqui, vamos estudar. Então, aqui no meu livro está Remorsos de um Boêmio, né? Aqui nesse PDF está Exprovações de um Boêmio. Bordeaux, 19 de abril de 1862, 30 de julho. Presentemente, sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me prendia ao corpo. Ele era, né, viciado em álcool, né, coitado. Estou livre, enfim, mas ainda não espiei, e é preciso que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus... só um pouquinho. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do meu arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vou suplico, homens, meus irmãos, como vivi só para mim, agora espio e sofro. Que Deus vos conceda a graça de evitar os espinhos que ora me laceram. Prossegui no caminho largo do Senhor e orai por mim, pois abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Né? A pessoa que é ligada ao vício, né, depois sofre tanto, porque, né, não preservou o seu organismo, né, e viveu para aquilo, né. É uma coisa muito triste, né? Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a avisar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. Que não leva a nada, né? A gente só fica no terra a terra e evoluir espiritualmente não vai, né? A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os naturais, devem ser regidos pela mais pura razão, sem o que o homem se materializa em vez de se depurar. Com certeza. Só fica ligado a essas coisas terrenas. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne, e assim não lhes deis abrigo. E às vezes, né, como se fosse uma obsessão, né? A pessoa fica ligada em você através, né, da relação sexual ali e não larga, né? E aí é uma coisa que não leva a nada, porque não tem amor. Vivei, mas não agi como os boêmios, pois não sabeis o seu preço quando regressais à pátria verdadeira. Ele só se preocupa com as questões aqui na Terra, né? E aí depois, na vida após a morte, que é a vida verdadeira, aí vai ver os efeitos das suas consequências. Os efeitos e as consequências do que causou a si mesmo e aos outros. As paixões terrenas vos despojam antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes nus, completamente nus ante o Senhor. Ah,
Cobri-vos de boas obras, elas vos ajudarão a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que ninguém pode remover. Sigamos do caminho do bem, não é? É o caminho mais seguro para nós. Instruções do guia do médium. Este espírito está no bom caminho, porquanto, além do arrependimento, há 2 conselhos tendentes a evitar os perigos da estrada por ele trilhada. Então, ele deseja o bem, né? Isso já é uma evolução. Reconhecer os erros já é um mérito e um passo efetivo para o bem. É por isso que a sua situação, embora não seja feliz, tampouco é a de um espírito sofredor. Está arrependido. Resta-lhe, contudo, a reparação que ele levará a efeito em outra existência de provações, de aprendizados, né, bem amargos às vezes. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a situação desses homens de vida sensual, que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? A influência da matéria os segue além do túmulo, sem que... Deixa eu botar azulzinho aqui. A influência da matéria o segue além do túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que sua vista, tão limitada como quando na terra, procura em vão os meios de os saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem direção, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida corpórea acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. Não podendo mais saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito, né? Ele só procurou os prazeres carnais, né? Aí seduzir outras mulheres, quanto mais mulher, melhor, a ter novos tipos de experiências, assim, né? Carnais, terra ali, e não se preocupando com o amor, né? E não se preocupando em evoluir, não se preocupando em se espiritualizar. O que ele vai ter depois da vida, né? Vai ser um vazio, um tremendo vazio. Aí vai obsediar alguém para continuar naquela mesmo vício mental, né? É uma situação muito triste. Daí, não podendo mais saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Daí, um tédio mortal, cujo termo não prevêem, ao qual prefeririam o nada. Né? Não construiu nada esse espírito. Aí é um sofrimento, né? Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. É preciso, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. É preciso que fiquem, né, nessa angústia, né, nesse tédio, nessas questões, né, para chegar uma hora eles acordarem, eu preciso de Deus, eu preciso melhorar, eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair dessa angústia, né, que é uma situação muito difícil. E a gente, né, como os espíritos imperfeitos, provavelmente numa outra reencarnação passamos por uma situação assim, né? Quem não põe a mão no fogo por mim, nem por ninguém. Eu não sei o que eu fiz na outra reencarnação. Né? E nós somos mais inferiores do que nós somos agora, né? Um espírito sofredor se inscreve com o nome de Lisbeth. Podeis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? E ela responde: seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco,
sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que me consomem. Pareceis sentir as falhas opostas às qualidades que acabais de assinalar. O arrependimento poderá dar-vos algum alívio? Não. O arrependimento é inútil quando resulta apenas do sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e o consequente desejo de reparação. Ainda não sou capaz de tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessem pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Ela já está no caminho, assim, né, do arrependimento. Já tem uma sabedoria aí, né? Isto é uma grande verdade. Às vezes, o sofrimento provoca um brado de arrependimento, mas que não expressa com sinceridade, apesar de haver praticado o mal. Porquanto, se o espírito deixasse de sofrer, reincidiria nas mesmas faltas. O sofrimento aí serve como mata-borrão, né? Como o Chico Xavier falou, né? Que o mata-borrão era, se eu não me engano, era um negócio que a gente colocava o pincel e aí tirava o excesso de tinta, né? Então, o sofrimento serve como para tirar o nosso excesso, né? De erros, de desacertos que nós tenhamos praticado, né? E o sofrimento põe o freio. É por isso que o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito, apenas o predispõe para ela. Isso tudo. É preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza de suas resoluções, por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, visto que eles nos fornecem os mais íntimos pormenores da vida espiritual. Enquanto o homem superficial só verá nesses exemplos narrativas pitorescas, o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. Né, que sejamos sérios e que queiramos sempre o bem e evoluirmos. Farei o que desejais. Podereis dar-nos alguns pormenores da vossa última existência corpórea? Daí pode resultar algum ensinamento útil para nós e assim tornareis proveitoso o vosso arrependimento. O espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Nasci no meio elevado, possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Esmaguei sob os pés todos os que não se dobravam diante de mim. Esquecida de que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes. Continuemos. Em que época vivestes? Há 150 anos, na Prússia. A Prússia é na região da Alemanha hoje, né? Império Austro-Húngaro é mais para baixo, né? A Prússia é mais para cima. Existiam vários tipos de reinados, de condados. Aí depois se uniu na Alemanha, né? No Segundo Reich. Desde então, não progredistes como espírito? Não. A matéria se revoltava sempre. E tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho me prende a fortes cadeias, cujos anéis comprimem cada vez mais o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças a se renovar incessantemente, modulando silvos envenenados que chegam a parecer celeste harmonia. Ela vive num tormento, né? Se preocupa com as questões espirituais.
Orgulho, deixa eu pôr aqui direitinho. Orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as veias, que absorve e arrasta as trevas da eterna Geena, assim, eterna. O que é Geena? Deixa eu botar aqui para nós. Eterna Geena. O que é Geena? Geena na Bíblia. Geena é a forma grega para a expressão hebraica Ge-Inon, que significa Vale do Inon. É um vale real localizado ao sul e sudoeste da antiga Jerusalém. Na Bíblia, o termo passou a ser usado como um símbolo metafórico para o juízo final, a perdição ou inferno. Geena é inferno. Estudar Allan Kardec é cultura, hein, gente? Eu não sabia disso. Eterna Geena, eterno inferno. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é a Prússia. Aqui, ó, vamos ver. Vamos botar aqui. Deixa eu fechar isso aqui e aí colocar outro. Aqui, peraí. Vamos estudar aqui, né, gente? Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Está aparecendo. Prússia. A Prússia foi um histórico estado europeu de origem germânica, famoso por seu forte poder militar e por liderar a unificação da Alemanha em 1871. O território passou por diferentes fases desde a Idade Média até sua extinção definitiva no século XX. Acho que tem a ver com Bismarck, né? Que ele era dessa época aí. Foi um grande chanceler. A gente estudando para concurso, a gente sabe essas coisas, né? Interessante. Origens e formação. Cavaleiros teutônicos, Brandeburgo, Prússia. Cavaleiros teutônicos. No século XIII, ordens religiosas germânicas conquistaram a região báltica, habitada pelos antigos prússios. Brandenburgo, Prússia. A união dos territórios sobre a casa de Hohenzollern formou a base do futuro reino da Prússia, 1701, estabelecida com capital em Berlim e raízes em Königsberg. Transformou-se em uma máquina militar altamente organizada. Vamos ver quando que era o Segundo Reich. Eu acho que a Alemanha foi no Segundo Reich e a Prússia foi até o Primeiro Reich. Não me lembro, peraí. O Segundo Reich... Que é Império, né? O Segundo Reich foi o Império Alemão que existiu de 1871 a 1918. Estou me confundindo. Ele nasceu da unificação dos Estados germânicos, liderado pela Prússia e pelo chanceler Otto von Bismarck. Aqui que entra o Bismarck. Após a vitória da Guerra Franco-Prussiana, o Império terminou com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Aí o Hitler queria o Terceiro Reich, né? Então a Prússia foi no Primeiro Reich. Então é isso, gente. Isso é a história de hoje. Vamos voltar aqui para o nosso querido Allan Kardec. Agora deixa eu fazer aqui de novo. Não, peraí, os outros. Deixa eu botar aqui. Eu adoro história. Onde que estamos? Compartilhar. Tá compartilhado? Tá. A Geena, então, é inferno. Sim, eterna. Eterno inferno. Provavelmente o Espírito diz não ter feito progresso algum, por ser a sua situação sempre penosa. Mas a maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é incontestavelmente um progresso. Certamente, quando encarnado, e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa. Coragem e o propósito de evitá-lo lhe sobrevirão mais tarde. Compreender que está no caminho do mal, né? Que não está no caminho bom para si,
já é um grande avanço, né? Depois é só batalhar pelo resto, né? E solidificar o aprendizado. Deus, a bondade por excelência, não condenaria suas criaturas apenas eternas. Confiai na sua misericórdia. Dizem que isso pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que eu procuro e só vejo sofrimento, sempre, sempre, sempre. Como viestes hoje aqui, conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Desde quando vedes esse espírito? Não faz muito tempo. E desde quando tens consciência das faltas que cometestes? Depois de longa reflexão. Sim, tens razão. Só então pude vê-lo. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso Espírito protetor. Tomai como origem desse apoio o amor de Deus, cujo objetivo será o seu perdão e misericórdia infinitos. Como desejaria que assim fosse. Creio poder prometê-lo no nome sacratíssimo daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. Pedi de coração e sereis ouvida. Não posso, tenho medo. Então oremos junto, ele nos atenderá depois da prece. Ainda estáis aí? Sim, obrigada, não me esqueçais. Vinde aqui vos escrever todos os dias. Sim, sim, virei sempre. O guia do médium. Nunca esqueçais os ensinos que colheis nos sofrimentos dos vossos protegidos, e sobretudo nas suas causas, visto ser a lição que a todos aproveita, no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Depurai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecer de jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte de água viva que sacia e alimenta igualmente, fonte de vida e felicidade eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas redes, que sairão de suas ondas carregadas de bênçãos. Advertir vossos irmãos dos perigos em que podem correr. Difundir as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantes. Quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. A tarefa está em vossas mãos, porquanto, dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhos, vinde conosco a fim de os evitar. Imitai a nós que damos os exemplos, espalharei as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem, que os vossos esforços sejam abençoados, o Senhor ama os corações puros, fazei por merecer o seu amor. Saint-Pourlan. Bonitinho, né, gente? Muito interessante. Adoro essas mensagens de espíritos superiores. Já aprende tanto, né? Então, continuemos. Príncipe Urra, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Ura, príncipe russo de outros tempos. Querei dar-nos alguns detalhes sobre a vossa situação. Deixa eu botar aqui em azul, que fica melhor. Isso aí. Peraí. Quereis dar-nos alguns detalhes sobre a vossa situação? Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orai por mim. Esses espíritos que foram príncipes, rainhas, né, sempre sofrem depois, normalmente. Bem-aventurados os humildes de coração, que escolhem uma posição modesta a fim de cumprir a aprovação. Vós todos, a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação eterna. Que o Senhor me permita, a mim, déspota orgulhoso, expiar os crimes oriundos do meu orgulho entre aqueles
mesmo a quem oprimi com a tirania. Orgulho, repita-se constantemente a palavra para que não esqueçais nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Com certeza, né? É uma erva daninha. Oxe, desapareceu. Sim, eu abusei do poder e dos favores de que dispunha. Fui dura e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob o peso superior às próprias forças. Pelo menos ele já se deu conta disso, né? Desculpe. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resquício de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, por não se conformarem com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar, nem exige da árvore jovem os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Deus dá a liberdade aos espíritos. O que lhes falta é vontade, e esta depende deles exclusivamente. A vontade de melhorar, né, já é um grande avanço. Com força de vontade, não há tendências viciosas que não se possam vencer, mas quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços para domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Triste. Tendes consciência das vossas faltas, e isso já é um passo para a regeneração. Essa consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porquanto, presos à humanidade da sua última existência, não se dão conta das sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Divisais um termo aos vossos sofrimentos, sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim. É preciso antes que eu recomece a provação. Esperais recomeçá-la em breve? Não sei ainda. Lembrai-vos dos vossos antecedentes? Faço-vos essa pergunta no intuito de me instruir. Vossos guias estão aqui e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Poderoso, então, sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio, ambicioso, vendia a alma a quem pagasse mais, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede das honras e da riqueza abafava os gritos da minha consciência. A expiação foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, experimentar uma vida de luxo, e aí olha o perigo, né? E de poder, no intuito de dominar os tropeços, sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho, levando-me a confiar mais em mim do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Ora, já sabeis o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhes que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça o peso me aparecerá mais leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminhem para Deus. Irmãos de sofrimentos, tomara que o meu exemplo vos possa ser proveitoso e não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que derivam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. O guia do médium. É natural que alimenteis dúvidas sobre a identidade desse espírito. Que isso?
por vos parecer a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento em que se acha, acusando inferioridade. Não tem mais porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor que seja, a cultura desse espírito é tamanha que o leva a exprimir-se de tal maneira. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Só agora ele conquistou essa humildade, e esperamos que com perseverança saia triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para domar os maus instintos. Cada vitória sobre nós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Subi por esses degraus resolutamente. A vossa ascensão é tanto mais suave quanto mais firme a vontade. Olhai sempre para cima a fim de vos encorajardes, porque ai daquele que se detém e olha para trás. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se com o vácuo que o cerca, exanima e diz: para que mais caminhar se andei tão pouco e tanto me falta ainda? Não, meus amigos, não olheis para trás. O orgulho está arraigado no homem. Pois bem, aproveitai-o na força e na coragem de terminar a vossa subida. Empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai ao topo da montanha eterna. Né? Sigamos com a nossa evolução, né? Ainda que pouca, mas é subindo a montanha que a gente chega lá, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá bom por hoje. Depois tem outras histórias, né? É bem interessante esse capítulo aqui, né? Que fala sobre os sofrimentos. A gente aprende bastante. E no próximo capítulo vai ser sobre os suicidas, né? E mais ainda a gente tem bastante coisa aqui sobre os espíritos sofredores. Bastante coisa para aprender. Porque a gente está bem perto deles, né, gente? Então, o próximo será Pascal Lavic. Vamos ver o que esse espírito tem para falar para nós, para a gente aprender. É isso, gente. Muito obrigada por ter me assistido e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.